E fala, investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir bem aqui. E no vídeo de hoje vamos ter um aulão sobre renda fixa. Então aí na tela para você todos os conteúdos que eu vou falar no vídeo de hoje. Então se você quiser dominar a renda fixa do básico até o avançado e tudo que você precisa saber sobre a renda fixa, provavelmente estará nesse vídeo, porque vai ter um conteúdo muito bom mesmo, extremamente completo sobre a renda fixa. Então é hora de você aprender tudo sobre as modalidades de investimentos, os conceitos básicos, o funcionamento, o imposto de renda, relação risco-retorno, FGC, como ter renda fixa na estratégia. Então é um vídeo extremamente completo, fica comigo até o final se você quiser dominar a renda fixa de uma vez por todas. Já lembrando, se você quiser mais conteúdos sobre investimentos, tudo sobre investimentos, aqui na descrição do vídeo tem o meu perfil no Instagram, onde eu posto conteúdo de extrema qualidade sobre investimentos e finanças diariamente. Estou sempre respondendo perguntas por lá, fazendo posts diariamente. Então, sem mais enrolações, vamos começar aqui pelos conceitos básicos da renda fixa. Bom, aqui a gente vai falar então sobre CDI, PCA, o pré-fixado, pós-fixado, híbrido, Selic, over e meta. E então, vamos lá. Sem mais enrolações, começar pelo CDI, porque o CDI é basicamente então o principal benchmark da renda fixa. Ele é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário e é um título emitido pelos bancos para a realização de operações de empréstimo entre si, em uma modalidade de curtíssimo prazo. Então é uma troca, um investimento, é uma emissão de títulos que os bancos fazem entre eles ao final de cada dia. Afinal de contas, isso acontece por uma força de regra do próprio Bacen, do Banco Central Brasileiro, que diz que os bancos precisam fechar o dia com saldo positivo. E quando o volume financeiro de saques supera o de depósitos, a diferença é tomada de outros bancos que estejam superavitários através do CDI. Então, por exemplo, no fim do dia, o Bradesco, o Itaú, o Santander e os outros bancos do Brasil, o próprio Banco do Brasil, por exemplo, eles fazem trocas, fazem investimentos entre si, ao final de cada dia para que todos terminem com o dia positivo. Sempre é uma lei do Banco Central para que todos os bancos terminem todo dia positivo, então o CDI é um investimento entre os bancos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o CDI acaba se tornando essa referência adotada pelo mercado que vemos nos cadernos de economia. Então nasce da média praticada desses empréstimos entre os bancos. Então o CDI como taxa, como referência, ele é basicamente, ele é tirado, a gente utiliza por ser uma média entre essas trocas que os bancos fazem diariamente entre eles. Então, como as operações realizadas no mercado interbancário possuem um risco muito baixo, as taxas praticadas no CDI se tornaram uma espécie de lastro para todo o mercado financeiro, sobretudo no que diz respeito à renda fixa. Então, o CDI acabou justamente por essas trocas e empréstimos que os bancos fazem diariamente entre si, ele acabou se tornando um benchmark, um lastro, um índice comum para a gente utilizar como média dos nossos investimentos como renda fixa, porque o CDI a gente não consegue investir no CDI, É só uma troca entre os bancos, isso é exclusivo entre eles. Então o CDI a gente acaba trazendo como uma taxa, a taxa DI, que acaba sendo esse benchmark, esse índice que a gente utiliza como rentabilidade, como comparação dos nossos investimentos em renda fixa. Então é muito comum encontrar títulos financeiros no mercado cujo rendimento esteja atrelado ao CDI, mais especificamente a taxa DI, que é essa taxa que vem do CDI. Mas a gente fala taxa CDI, em relação ao CDI a gente está se referindo à taxa DI. Cada banco decide as condições do seu empréstimo, incluindo a taxa a ser cobrado pelo CDI. Já a taxa DI representa a média do valor cobrado nas operações de CDI. Como já disse, CDI é um investimento que os bancos acabam então fazendo entre eles, no fim de cada dia. E essa taxa DI é essa taxa que a gente usa, que é a média entre esses empréstimos que os bancos fazem, Essa média de taxa que eles cobram entre si é a taxa DI, é o CDI trazendo para a nossa realidade. Então seria aqui, no caso, a taxa DI. Então, a taxa DI, ela acaba sendo um benchmark da renda fixa no Brasil, que nada mais é do que uma média entre todos os CDIs em um período. Lembre que o CDI é um investimento só entre os bancos, a gente não consegue investir no CDI, É uma modalidade de investimento só entre bancos, e a taxa DI é uma taxa média entre esses investimentos, por isso a gente acaba utilizando. Então, diariamente, ela é calculada e divulgada pela CETIP, como mostramos anteriormente. Então, em geral, ela segue muito próximo da taxa Selic. 100% do CDI é muito aproximado da taxa Selic, tá bom? Então, justamente por isso, qualquer variação na taxa básica de juros da economia, a Selic, se reflete no CDI.
Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é possível investir no CDI, como eu já disse, para nós, pessoas físicas, ele é apenas uma referência que as diversas modalidades de renda fixa buscam igualar ou superar. Então, por isso ele é uma média, né? A rentabilidade atreladas ao CDI usam o índice como referência e entregam percentuais relativos a ele. Assim como falado antes, toda variação do CDI impactará diretamente nesses investimentos. Por exemplo, um CDB que rende 110% do CDI, ele tem uma rentabilidade 10% acima. Supondo que o CDI hoje seja de 10%, esse CDB terá uma rentabilidade bruta de 11% antes do imposto de renda. Se o CDI cai para 9%, a rentabilidade cai junto. E se você tiver na dúvida, é só pesquisar a taxa DI no Google, que todo dia ela é atualizada e calculada. Então, 100% do CDI, você vai receber exatamente a taxa DI que vai estar no site da B3 quando você for pesquisar. Tá bom? Então, basicamente sobre o CDI é isso aí, né? Ele é o principal benchmark da renda fixa, a taxa DI no caso, e o CDI, então, essas modalidades de investimento que os bancos fazem entre eles para fechar o dia positivo, e a média desses juros que os bancos cobram entre si é a taxa DI, que é a que a gente traz para a nossa realidade como benchmark, tá bom? Para a renda fixa. O IPCA, vamos lá, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo. IPCA tem por objetivo medir a inflação. De forma simples, o IPCA é a inflação média do nosso país, o IBGE calcula. Então, o IPCA nada mais é do que a inflação, ele é o principal índice que calcula a inflação no nosso país. Então, o IPCA é a inflação. Coloque isso na sua cabeça e você vai matar 99% das questões. Então, o investimento em renda fixa pré-fixado, o que é isso? É uma taxa fixa até o momento de resgate. Você sabe exatamente quanto vai resgatar. Exemplo, vou falar mais adiante, fica tranquilo, tesouro pré-fixado. Você vai contratar ali o seu investimento e você sabe exatamente quanto você vai resgatar. Então, você basicamente algo já está pré-fixado no momento da compra. Você sabe quanto você vai resgatar. Pós-fixado é atrelado a algum índice. Os índices variam, por exemplo, CDI, a Selic, o IPCA, são índices que variam. E quando você está comprando alguma coisa pós-fixada, vai ser atrelado a esses principais índices. O IGPM também, que é tipo o IPCA, média inflação. Então, quando você está comprando algo pós-fixado, você vai estar comprando alguma coisa atrelada a algum índice, e por isso na renda fixa ela também varia um pouco, né? Por exemplo, se você compra o Tesouro Selic, ele é pós-fixado, porque ele vai variar. Ele vai repetir a variação da taxa Selic, e a Selic varia. A cada 45 dias, o Copom faz a reunião e faz alterações na taxa Selic, então o seu rendimento vai variar conforme o rendimento desse índice. 100% do CDI também vai variar conforme a Selic aumenta ou sobe, porque 100% do CDI é muito próximo da taxa Selic. Então, quando você está comprando uma coisa pós-fixado, você vai ganhar o que o índice está rendendo. Então, se o índice varia, sua rentabilidade vai subir ou cair de acordo com esse índice. O híbrido tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada, como por exemplo o Tesouro IPCA. Quando você vai comprar o Tesouro IPCA, você vai receber a inflação, o IPCA, que varia, e mais uma taxa pré-fixada, 2%, por exemplo. Então tem essa parte, você ganha um índice mais uma taxazinha pré-fixada. Agora vamos falar uma coisa que ninguém fala, né? Muita gente se confunde com isso daqui, que é a taxa Selic over e meta. Existe essa diferença entre as duas, né? A taxa meta é exatamente o que o Copom mostra a cada 45 dias. Então, essa é a Selic meta, é aquilo que o Copom divulgou, é aquilo que é o oficial. Só que existe a Selic over. A Selic over é a taxa realizada, é aquela que representa o que realmente vemos no mercado. Ela é definida diariamente por meio de um cálculo que considera a média ponderada de todas as transações com títulos públicos feitas no sistema Selic. Então, a Selic meta é aquela divulgada e a over é a que realmente vemos na prática no mercado. Você não ganha a Selic meta, você ganha a Selic over. Quando você vai fazer o seu investimento, por exemplo, no Tesouro Selic, você ganha a Selic over. E a Selic over ela é um pouquinho menor do que a taxa Selic. Normalmente essa diferença é de 0,10. E fora os impostos de renda e tudo mais. Então esse indicador existe porque não é possível determinar a taxa efetivamente praticada no mercado, já que a taxa pode variar livremente por aí. Então por isso a Selic meta seria apenas uma referência para nortear as transações interbancárias. Definitivamente as duas são muito próximas, né? A taxa Selic over tem uma diferença muito pequena. Historicamente a diferença entre as duas é algo de 0,10 ponto percentual, igual eu falei. Desse modo a taxa over é sempre ligeiramente inferior à taxa meta.
Então, basicamente, essa é a diferença entre as duas taxas Selic. E para finalizar aqui, a gente tem alguns exemplos de pós-fixado, pré-fixado e híbrido, que eu já dei uma pincelada, né? Mas vamos lá. O pré-fixado está atrelado a algum indicador do mercado, como a taxa Selic. No Tesouro Selic, você ganha a variação do Tesouro Selic, da taxa Selic. E no CDI, no pós-fixado atrelado ao CDI, por exemplo, 100% CDI, você vai ganhar sempre 100% da taxa DI. Então, quando você for pesquisar no Google a taxa DI, o site da B3 vai mostrar isso para você, você vai ganhar aquela taxa lá por ano. Então, por isso, você vai variar e vai ganhar a 100% do CDI, vai variando também conforme a Selic influencia no CDI. Então, os retornos eles são conhecidos apenas no resgate, pois esses índices variam com o tempo. Pré-fixado, por exemplo, 9% ao ano, você vai investir nesses ativos, você já sabe exatamente quanto seu dinheiro vai render até o vencimento. E o híbrido, ele tem uma taxa pré-fixada e uma parte pós-fixada. Então vamos lá, vamos mostrar o funcionamento básico. Na renda fixa, basicamente tudo é igual, né? Não importa se é o Tesouro Direto, se é uma debenture, se é um CDB, o funcionamento da renda fixa é muito parecido. Você vai emprestar o seu dinheiro a uma instituição, ao governo e vai receber juros em troca. No Tesouro Direto, por exemplo, você empresta dinheiro ao governo e recebe juros. No CDB, empresta dinheiro ao governo e recebe juros. Ao debentures, nas debentures você empresta dinheiro a uma empresa e recebe juros em troca. Então, basicamente, o funcionamento básico da renda fixa é muito parecido. Vamos lá. Tesouro Direto consiste em emprestar dinheiro ao governo e receber juros em troca. Tesouro Selic é a principal modalidade, né? É a liquidez D+1, ou seja, você solicita o seu resgate e vai receber o dinheiro no próximo dia útil. Excelente para investimentos de curto prazo, porque você pode resgatar a qualquer momento. Então é muito utilizado para reserva de emergência. Você vai ganhar a rentabilidade próxima da Selic over. Pré-fixado, médio prazo, você sabe exatamente quanto vai resgatar, então é muito bacana para aquele seu objetivo de médio prazo, aquele objetivo para 5 anos, por exemplo, em que você precisa saber exatamente quanto você vai resgatar. Pré-fixado é uma excelente pedida. Tesouro IPCA é para manter o poder de compra no longo prazo. Eu acho um investimento interessante para você investir para sua aposentadoria, por exemplo, né? Eu prefiro investir em ações para isso. Mas se você for mais conservador, o IPCA ele tem a principal função de manter o seu poder de compra, porque ele vai render o IPCA, a inflação e mais uma taxazinha. Então você sempre vai acabar ganhando um pouquinho acima da inflação, sempre. E lembrando que no Tesouro Direto, por exemplo, você vai lá ver, quando você for comprar na sua corretora um título, vai estar lá R$1.000 e poucos, um título cheio, né? Mas se você, por exemplo, vale conferir quanto que está aí no momento que você for fazer a compra, você vai lá ver o preço de um título. E vai estar 900, 1.000, R$1.000, e na verdade você pode comprar uma fração daquele título. Então, quando você vê lá o título cheio, você pode comprar 1%. Quando você for comprar um título, você pode colocar lá, vai estar, para você comprar uma unidade do título, você pode colocar 0,01 e acaba que você vai estar conseguindo comprar 1% do título. Então, por isso você consegue comprar 30, 40, R$100 de um título para começar no Tesouro Direto. É apenas comprar uma fração de um título. É algo próximo do que acontece no mercado fracionado na Bolsa de Valores. Então o Tesouro Direto é basicamente isso, prestar o dinheiro para o governo e receber juros em troca. Existe basicamente então essas três modalidades, Selic, pré-fixado e IPCA. Cada um com sua função, então estude e veja aquilo que faz mais sentido para você. O CDB, e você acaba emprestando dinheiro para instituições financeiras e também pode ter diferentes CDBs, diferentes prazos, liquidez e rentabilidade. Por isso é importante você estar estudando e ver o que cada CDB oferece. Não existe 3 tipos de CDB, por exemplo. Existem CDBs que você vai ganhar 100% do CDI, 90% do CDI. Tem CDBs pós-fixados, né? No caso você vai ganhar aí então 100% do CDI, 90%, 110% do CDI. Você pode... existe alguns CDBs que são pré-fixados, né, 5% ao ano, 1% ao mês, né, 0,8% ao mês, daí 7% ao ano, 6% ao ano, 9% ao ano, que seria pré-fixado. E também eu já vi CDBs atrelado ao IPCA, mais comumente ao IGPM, que é tipo o IPCA também, é uma medida para inflação. Então também existe CDBs pós-fixado, pré-fixados e híbridos, que acabam misturando os dois. Então vale ressaltar que existe diversos tipos de CDB e assim como o Tesouro Direto, escolha aquele que faz mais sentido para você. Aqui no caso, você vai estar emprestando dinheiro para uma instituição financeira e o Tesouro Direto então acaba sendo o mais seguro.
porque você está emprestando dinheiro para quem, em último caso, pode até imprimir dinheiro para te pagar. Não que isso seja bom, mas em último caso o Tesouro Direto ele sempre vai ser mais seguro do que qualquer CDB. LCI e LCA, tá? Vamos começar então pela LCI. A LCI é uma letra de crédito imobiliário. Ela então é um investimento de renda fixa emitido pelos bancos e os recursos captados pelo emissor são utilizados para o financiamento das atividades do setor imobiliário. Em troca, você acaba então recebendo essa rentabilidade anual que é definida no momento da compra e também a LCI possui uma data de vencimento estabelecida. Assim, ao investir nesse ativo, você já tem uma ideia de quanto seu dinheiro irá render até o final do prazo. Você tem uma data de resgate na LCI, os CDBs, o Tesouro Direto também tem uma resgate lá no vencimento, tudo na renda fixa tem um vencimento, então vale a pena você se informar a respeito disso daí. E também a LCI, você pode incluir LCI pré-fixadas, eu já vi uma Selic pré-fixada, pós-fixada, então existem diversas rentabilidades e diversas maneiras de você ser rentabilizado e diferentes prazos, diferentes aportes mínimos, então por isso que cada LCI, a mesma coisa serve para LCA, cada caso é um caso, por isso é muito importante entender os conceitos e o funcionamento básico, porque acaba sendo a mesma coisa, você vai ganhar algo pré-fixado, pós-fixado ou vai ser híbrido, com uma data de vencimento, com o investimento mínimo que você pode fazer, então por isso é muito importante você saber o funcionamento e os conceitos básicos, porque na renda fixa acaba que tudo vai se repetindo, a rentabilidade vai ser a mesma, né? Você vai ter vai ser pós-fixado, vai ser pré-fixado, vai ser híbrido, você vai estar atrelado a algum índice. Então é muito importante saber que o funcionamento básico é a mesma. Na LCA, aqui por exemplo, é uma letra de crédito do agronegócio, então ela é um título de renda fixa emitido pelos bancos e o dinheiro captado aqui vai ser investido no agronegócio e a única diferença para a LCI é que um acaba investindo no setor imobiliário e o outro no setor, o dinheiro é destinado para o setor do agronegócio. Então a captação é direcionada aqui na LCA para as atividades do setor do agronegócio. E assim como a LCI, a taxa de rentabilidade, a data de vencimento também são definidas no momento da compra. Então, quando você vai fazer o seu investimento em renda fixa, você sabe que ele vai render 100% do CDI, que ele vai render 111% do CDI, ou se ele vai ser pré-fixado, exemplo, 5% ao ano, se ele vai estar atrelado ao IPCA e vai ter mais uma taxa pré-fixada. Então, o funcionamento acaba sempre sendo a mesma. Debêntures. Debêntures é uma forma de você, então, estar investindo em empresas, né? Por exemplo, quando a Vale, a Petrobras ou algumas empresas, algumas concessionárias acabam emitindo debêntures, elas estão emitindo dívidas e assim você vai emprestar dinheiro para essas empresas e vai receber dinheiro em troca, rendimentos em troca. As debêntures são títulos de dívidas. Basicamente você empresta seu dinheiro para uma empresa. Quando uma empresa precisar de recursos para aumentar o capital, custear projetos ou pagar dívidas. Então a empresa ela pode pegar dinheiro para fazer o que ela bem entender. Quando ela abre o capital na bolsa de valores, ela faz o IPO, é basicamente a mesma coisa. Só que aqui é uma modalidade de investimento em renda fixa, uma forma da empresa ela contrair dívidas para fazer e financiar os seus projetos. Quando ela faz isso na bolsa de valores, ela não tem que pagar nada para ninguém, compra as ações quem quiser. Então vamos lá, debêntures simples. São conhecidas como não conversíveis em ações. São títulos que não te dão direito à conversão posterior em ações da companhia emissora. Porque existem as debêntures conversíveis, que são títulos com possibilidade de conversão em ações da companhia. Por exemplo, uma conversível da Vale, depois no final do vencimento, você pode converter então esses seus títulos em ações da Petrobras ou da Vale, o que seja. As debêntures incentivadas, elas são isentas de imposto de renda e IOF, então essa é uma grande vantagem para o investidor que deseja aplicar pagando menos taxas. Isso acontece pois essas debêntures são emitidas por empresas que possuem projetos de infraestrutura como aeroportos e estradas, então o governo concede essa isenção de impostos para essas companhias e que posteriormente ela acaba repassando aos investidores, dando essa vantagem para você. E as debêntures comuns, elas possuem incidência de imposto de renda de forma regressiva, ou seja, quanto maior o tempo
da aplicação, menor imposto de renda é cobrado. O mesmo para a maioria dos investimentos em renda fixa. Eu vou falar aqui de baixo na tabela regressiva que é a mesma para todos os investimentos em renda fixa, menos os investimentos que são isentos. Então as letras de câmbio eu vou falar rapidinho, porque é menos comum, né? A letra de câmbio é um título de renda fixa muito semelhante a um CDB. A principal diferença é que a letra de câmbio é emitida por uma instituição financeira, né? Por empresas financeiras, enquanto o CDB normalmente é emitido por um banco. Existe essa pequena diferença. E também ela é atrelada, né? Você vai estar fazendo um investimento em uma moeda, em um câmbio diferente. Então vale a pena dar uma estudada mais a fundo, caso te interesse saber mais sobre as LCs. Então vamos lá, como investir nisso tudo? Para todos os seus investimentos, mesma coisa. Você tem que abrir a conta na sua corretora e cada corretora vai estar mostrando as opções de investimentos para você estar fazendo. Ou no CDB você pode ir lá no seu banco, né? Mais fácil. Por exemplo, você também pode estar utilizando o CDB do seu banco por ser mais seguro, né, do seu grande banco, né, aquele que você tem as suas contas. Por exemplo, o Banco Maior, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, normalmente são bancos maiores e acabam sendo mais seguros do que os bancos menores. Isso até vou falar na relação de risco e retorno no próximo tópico. Quanto maior for a instituição financeira, mais seguro tende a ser esse investimento e menos ele tende a pagar. Então por isso é importante pesquisar as modalidades de investimentos e ver aquilo que faz mais sentido para você. Mas na corretora de valores ela sempre vai acabar te dando então direito a estar investindo em mais opções do que apenas no que o seu banco te oferece. Então a corretora de valores ela tem um leque de opções maiores, por isso é interessante abrir a sua conta, fazer pesquisas de mercado e ver o investimento que mais acaba se encaixando para a sua realidade, para os seus objetivos, para o seu prazo, para os seus investimentos mínimos. Então por isso é muito importante entender o funcionamento básico e os conceitos básicos da renda fixa, porque acaba que tudo vai se repetir. E por isso você deve buscar aquilo que faz mais sentido para você, sua estratégia. E também com essa Selic rendendo cada vez menos, né, os investimentos em renda fixa acabam sendo cada vez menos atrativos. Então acaba que eu não perderia muito tempo pesquisando sobre renda fixa, porque eu prefiro gastar meu tempo, é o meu perfil de risco, investindo e estudando em empresas onde a rentabilidade vem no longo prazo. Então, para investir nisso tudo, para ter acesso aos investimentos em renda fixa como em renda variável, abrir a conta na corretora, tá bom? Agora vamos falar de uns tópicos mais importantes, porque isso aqui não é apenas na renda fixa, isso também vale para tudo nos investimentos, que é a relação risco e retorno. Então vamos lá, de forma geral, as instituições financeiras que possuem pequeno e médio portes tendem a oferecer investimentos com maiores rendimentos, porque o risco associado a emprestar dinheiro para instituições menores é maior. Então ela tem que recompensar isso com uma rentabilidade maior. Por exemplo, o que é mais arriscado? Emprestar dinheiro para o Itaú ou para um banco pequeno, sei lá, o BS2? É muito mais arriscado emprestar dinheiro para um banco pequeno, para um banco médio. E por isso, esse banco, você tem que exigir que esse banco te pague mais, te dê um retorno maior. Por exemplo, um CDB normal do Itaú, por exemplo, 80% do CDI, 90% do CDI, agora no banco menor você pode encontrar 120, 130, 150% do CDI, porque o risco aqui vai ser maior. Então, maior risco, maior tende a ser a rentabilidade. Então é muito importante ter isso sempre em mente. O que é mais arriscado? Investir em uma small cap, uma empresa pequena, ou investir na Ambev? Investir numa empresa pequena. Os riscos são maiores, então o potencial de retorno dessa empresa também vai ser maior. Então, por isso que é muito importante você ter, lógico, são exemplos básicos, tá? Mas a relação de risco e retorno ela é a base nos investimentos e você precisa entender ela. Você não vai conseguir um CDB de 200% do CDI emprestando esse dinheiro para o Itaú, porque não faz sentido para ele. Ele vai estar te dando um rendimento muito alto para o risco que ele vai estar te oferecendo. Então, não compensa para ele. Então, você tem que entender essa média. Lembrando que o CDB pode sempre ser barganhado, né? Não existe nada fixo. Mas você tem que ter em mente essa relação, você vai conseguir mais rendimentos onde tem maior risco, tá bom? Vamos falar aqui do famoso FGC, né? Muita gente fica preocupada com isso daí, pode ser uma boa, mas também pode ser uma furada. Por quê? Bom, vamos lá, o FGC, né, ele teve essa mudança, então, em 2017, se não me engano, então investimentos que possuem produção total de até 250 mil por CPF, apenas para pessoa física, por instituição financeira, ou seja, não é recomendável aplicar mais de 200 mil em uma mesma instituição. Em dezembro de 2017, o FGC aprovou novas regras de cobertura do fundo,
que agora passa a ser limitado a um volume global de 1 milhão por CPF com cobertura de 250 mil por emissor sendo mantido. Então tem essa nova regra aí do FGC, tá bom? De 1 milhão por CPF, mas com a cobertura de 250 mil por cada instituição. Então vale a pena pesquisar se o seu investimento em renda fixa tem cobertura do FGC. Alguns CDBs têm, as debêntures, se não me engano, também algumas têm, tem que estar pesquisando, não sei de cabeça. O Tesouro Direto não tem, mas acaba que o Tesouro Direto ele é o mais seguro de todos, mesmo com ou sem cobertura do FGC. Por quê? Porque o FGC ele só garante 5% de tudo que ele está cobrindo hoje em dia. Se tudo quebrar, ele só vai conseguir pagar 5%, então ele acaba sendo irrelevante em uma crise generalizada, tá bom? Então o FGC ele não vai pagar todo mundo que ele está cobrindo hoje em dia. Ele tem 5% ali, se uma instituição financeira pequena quebrar, ele pode dar conta. Agora, se tiver uma crise generalizada, esquece. O FGC ele não é o salvador da pátria, não. Tá bom? Então tenha isso em mente, tá? O FGC ele não é o grande salvador da pátria, uma crise generalizada, ele só tem 5% do que ele cobre. Então vale a pena pesquisar se você... Lógico, se tiver o FGC, é melhor, mas também tenha isso em mente. Vamos lá, como incluir a renda fixa na estratégia? Isso serve para qualquer investimento. Olhe os prazos, alinhe com seus objetivos, entenda a relação risco e retorno, a segurança que o investimento oferece e o seu perfil de investidor. Você pode não querer emprestar o dinheiro para um banco pequeno, mas prefere emprestar o dinheiro para o Itaú, mas o risco e o retorno será diferente. Então é muito importante ter isso em mente. Para tudo, você tem que entender o funcionamento básico e ver, olha, isso aqui está me oferecendo 5% e mais o IPCA. Isso aqui está me oferecendo 3% e mais o IPCA. Qual que é a diferença de risco e retorno entre os dois? Olha, esse aqui é 110% do CDI, esse aqui é 80% do CDI. Qual que eu vou preferir? Os prazos, esse aqui eu posso resgatar com liquidez imediata. Esse aqui eu tenho que esperar 60 dias. O que eu vou preferir? Esse dinheiro eu vou precisar resgatar? É para uma reserva de emergência? Ou esse dinheiro é só para o médio ou longo prazo? Então você tem que ter isso em mente. E assim você saberá escolher qual que é o melhor investimento para você. Você tem que entender a rentabilidade, o prazo, o investimento mínimo, a relação de risco e retorno, a segurança e alinhar tudo aos seus objetivos, ao seu perfil de investidor e a sua estratégia, então, como um todo. Você tem que entender o funcionamento básico e os parâmetros básicos para todos os investimentos e assim você vai acabar escolhendo aquilo que faz mais sentido para você, tá bom? Então, em renda fixa, se você quiser ir mais a fundo, pesquisar, abre lá a sua conta na corretora, vê todo o que está disponível e escolha aquilo que faz mais sentido para você. Aqui também existe uma opção de rendimento, de investimento que eu nem falei aqui, que são os fundos de investimento em renda fixa, são bastante comuns, mas basicamente um fundo de renda fixa, ele vai pegar o seu dinheiro, vai investir no Tesouro Direto, numa LCA, numa debênture, depende, e vai colocar uma taxa de administração normalmente grande, principalmente se você for direto no seu bancão, vai ter uma taxa de administração grande em cima de investimentos que você pode abrir a conta na corretora e fazer diretamente esses investimentos. Por isso que eu não gosto de fundos, muito menos de renda fixa, eu nem quis trazer aqui. Porque se você entende o funcionamento básico, aqui em um vídeo mais comprido eu consegui explicar para você todo o básico. Então, se você quiser ir mais a fundo, entender melhor, em um dia você consegue entender sobre o Tesouro Direto, sobre um CDB, e pesquisando e vendo as opções disponíveis, você não precisa ter uma taxa de administração, de performance e todas aquelas taxas que um fundo de renda fixa acaba cobrando de você. Você pode abrir a sua conta e fazer o seu investimento em renda fixa diretamente com segurança. Não existe ninguém melhor do que você mesmo para cuidar do seu dinheiro, então estude e faça os seus investimentos cuidando você mesmo do seu dinheiro e não pague outra pessoa para ficar fazendo isso, colocando taxa de administração, de performance e tudo mais em cima de você. Tem tanta taxa que o pessoal cobra por aí que eu nem sei. Então você tem que estudar, fazer aquilo que faz mais sentido para você. Então vamos finalizar aqui mostrando o imposto de renda, a tabela regressiva. Ela é de 22,5% chegando até a 15%. Vamos lá. 22% sobre os rendimentos nas vendas antecipadas, nos vencimentos de títulos e no pagamento de cupons ocorridos até 180 dias após a aplicação. 20% de 181 dias até 360 dias após a aplicação. E de 361 dias até 720 dias após a aplicação, você vai pagar 17,5% sobre os rendimentos nas vendas antecipadas, nos vencimentos e no pagamento de cupons ocorridos nesse prazo. E a alíquota mínima que você vai pagar na renda fixa é 15%
para investimentos que você vai resgatar depois de 720 dias da aplicação inicial. E os investimentos são isentos, são LCI, LCA e as debêntures incentivados. Os outros investimentos acabam seguindo essa regra inicial aqui, tá bom? Então basicamente isso é os conceitos básicos de renda fixa, é o que eu quis falar com você no vídeo de hoje. Então se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e envia esse vídeo para alguém que quer saber mais sobre renda fixa. Eu posso estar clareando aqui diversos conteúdos, pois eu dei uma noção geral bastante interessante sobre a renda fixa. Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha, espero que você tenha gostado. Dúvidas, só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo e fui!